Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e a partir desse instante nós estamos iniciando também o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E o assunto que hoje nós vamos estar aqui abordando com os nossos convidados está relacionado com os delitos que são registrados pela nossa polícia. Os registros, como também o trabalho tanto da polícia como o Ministério Público, enfim, no sentido de levantar a autoria e fazer com que o autor da prática do delito, de alguma forma, seja alcançado, portanto, pelas nossas leis. Mas este é o ponto que nós vamos, então, a partir de agora, estar conversando com os nossos convidados, com os quais agora eu passo a apresentá-los. Começo com o Dr. Rafael Mesquita, que é advogado criminalista, mestre e professor universitário e também conselheiro da seccional da OAB, aqui da nossa capital federal. Dr. Rafael, também seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Uma ótima tarde a todos os presentes. Eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeado e espero, de certa forma, contribuir, talvez com um ponto de vista um pouco diferente acerca desse debate. Vamos nós. Doutor Fernando Nascimento dos Santos, advogado também criminalista, também professor universitário, professor em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, a nossa UNB. Doutor Fernando, também seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter Lima. Uma honra estar com vocês. Aos ouvintes da Rádio Justiça, sempre um prazer imenso contribuir com esse debate e aos colegas. Tenho certeza que vai ser uma tarde profícua. Com toda certeza. Deixa eu cumprimentar também o Dr. Vitor Costa. O Dr. Vitor, ele é perito criminal da Polícia Civil aqui do nosso Distrito Federal. Dr. Vitor, também seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Aos ouvintes também, agradeço o convite e espero que a nossa discussão seja muito importante aqui e relevante para os ouvintes. Muito obrigado ao senhor. Também cumprimento o doutor Marcelo Zago. Doutor Zago é delegado da Polícia Civil aqui da nossa capital federal. Ele é o coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios, mestre em Administração Pública e também professor universitário. Doutor Zago, também seja bem-vindo e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um grande prazer estar aqui de novo na Rádio Justiça para participar desse debate aqui com os colegas. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito interessante, que vai trazer aí bastante informação ao nosso telespectador. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado também a você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio Justiça. Evidente, caso queira interagir conosco, o WhatsApp da nossa emissora é o 61999758140. Pois bem, já vamos direto aqui ao ponto, aos nossos convidados, uma vez que o sentido desse nosso debate é justamente levar mais esclarecimentos para o nosso ouvinte, principalmente aquele que se preocupa bastante com a questão da segurança pública, que não deixa de ser também um item primordial, acima de tudo, para que possamos ter aí a tranquilidade que tanto buscamos. Evidente, quando nos deparamos também com os delitos que acontecem, são os crimes que acontecem, focamos mais aqui, principalmente aqueles crimes em que as vítimas perdem, portanto, aí as suas vidas. São os feminicídios, são os homicídios, são os latrocínios, são os sequestros seguidos de morte, enfim, são assuntos que chocam a nossa população, porque todos nós estamos sujeitos, portanto, aí a ter aí a infelicidade de estarmos na hora errada, no momento errado, quando acabamos sendo vítimas, portanto, desse tipo de crime. Crime que, às vezes, revolta uma população, chama muito aí a atenção da população, que, de certa forma, faz, portanto, aí os seus movimentos no sentido de que o Estado dê uma resposta imediata em termos do autor, que seja, portanto, levado às barras da justiça, seja julgado e, evidentemente, uma vez condenado, que cumpra, portanto, aí a sua pena. Só que nem sempre é assim, ou seja,
crimes que acontecem, mas que nem sempre a autoria é levantada. E quando a autoria não é levantada, o criminoso fica, de certa forma, livre para poder, de alguma forma, gozar a sua liberdade, o que revolta a população que entende, portanto, aí nesse ponto de que ali está, portanto, aí a impunidade. Mas será que é assim? Deixa eu começar com o senhor, doutor Zago, né? Evidente que o senhor tem dados, o senhor tem levantamentos. Afinal de contas, quando um homicídio colocado dessa forma não tem a sua autoria desconhecida, coloca numa prateleira, ou seja, autoria desconhecida e tchau, ou não é bem assim, doutor Zago? Walter, não é bem assim. Na verdade, aqui no Distrito Federal nós trabalhamos sempre com duas vertentes, né? Primeiro, nós temos uma ação muito rápida, que é uma ação imediata feita pelo nosso serviço de PEL, que é o nosso plantão extraordinário de local de crime, em que são feitas as diligências preliminares ainda no local, né? A gente sabe, quem estuda um pouco de segurança pública sabe que as 48 horas logo após o delito, elas são primordiais para o levantamento de evidências que podem ajudar a uma condenação futura, ou até mesmo uma absolvição. Afinal de contas, a investigação ela é uma investigação que tem que ser imparcial. Correto? Então, a partir daquele momento inicial em que há aquelas primeiras diligências, né, o que nós chamamos de investigação preliminar, já são coletados ali diversos elementos que vão ser passados depois para a investigação de segmento, que é o pessoal que trabalha no cartório das delegacias, né? Então, todas as delegacias circunscricionais aqui no Distrito Federal investigam crimes dolosos contra a vida. Entretanto, se eventualmente esse crime ele for um crime de difícil resolução, de forma que em um tempo razoável não há resolução desse delito e não há qualquer linha de investigação, esse inquérito ele é redistribuído para a nossa CHPP, que é a nossa Coordenação de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ou seja, a CHPP, então, ela trabalha com uma nova vertente, com uma nova roupagem, que é o inquérito já como cold case, que é, ou seja, aquele inquérito que já esfriou, ou seja, as diligências principais já foram praticadas, mas é um caso de difícil resolução. E acontece, com muita frequência, casos de difícil resolução. Afinal de contas, se nós formos analisar os homicídios acontecidos, por exemplo, em países muito desenvolvidos da Europa, ou se a gente for colocar na América do Norte também, a gente tem esse mesmo panorama, são países que também possuem muitos delitos sem solução, né? Afinal de contas, não é uma ciência exata. E nem sempre é possível revelar aquela verdade que aconteceu no momento dos fatos. Então, a investigação ela trabalha com esse escopo, ou seja, ou refutar ou confirmar que houve um delito, né? Ou seja, situações ali que indicam autoria, materialidade, circunstâncias daquela situação. Uma vez que não temos, então, essa possibilidade numa delegacia circunscricional e que a gente tem a necessidade, portanto, de uma investigação mais verticalizada, vamos dizer assim, esse inquérito é redistribuído, então, para um dos delegados da CHPP e a investigação lá prossegue até que seja finalizada ou até que, eventualmente, não se tenha qualquer linha de investigação, não se tenha qualquer possibilidade, o que é muito raro. E aí o delegado relata, então, sem autoria, isso vai para o Ministério Público que pode, né, ou requisitar novas diligências ou promover o arquivamento do feito. Perfeitamente. Bom, evidentemente que quando se fala na investigação, o trabalho da perícia é fundamental para poder caminhar com esse objetivo de esclarecer, acima de tudo, as circunstâncias, como também a autoria do delito. Ou seja, é verdade, doutor Vitor, que o perito enxerga o que um olhar humano não preparado não consegue ver? Olha, eu diria que é verdade, sim. Como o Zago falou, a gente começa a tentar solucionar o crime nos primeiros momentos ali, né? Chegar no local de crime, ele citou a existência do PEL, da Polícia Civil, que vai fazer esse isolamento inicial, que para a gente é extremamente importante e é muito valioso. Um local não preservado e não isolado, ele, de fato, tem a possibilidade de estragar o nosso trabalho, de impedir que a gente desenvolva isso que você comentou sobre o perito ter um olhar diferenciado, né? Não adianta o perito ter um olhar diferenciado e ter a capacidade de fazer coisas que outras pessoas não conseguiriam fazer se a gente tem um local que é mal preservado. Mas sim, o perito tem capacidade tanto em forma de treinamento mesmo e educação formal para isso, mas também a capacidade de operar tecnologias específicas para esse tipo de coisa, né? Então, não é só aquela coisa de série, assim, de o perito que tem o olhar mágico e o olhar de águia e consegue ver as coisas. Não, a gente tem tecnologia e a gente estuda para poder empregar essas tecnologias de forma
precisa, né, da melhor maneira possível para poder solucionar os casos. E quando a gente fala disso também é muito importante a gente saber os limites, né? Que o perito trabalha com o limite da ciência. Diferente de outras áreas, a gente está limitado pela ciência. Então não tem como a gente ir além em determinados momentos, né? A gente tem que ter a noção de que o nosso trabalho tem que ser, para que ele seja confiável, ele tem que ser limitado por essa baliza. Então, muitas das vezes a gente fica nesse limite aí também. A gente vai até onde a gente consegue. Né? Isso é coisa de ficção de cinema ou na realidade acontece através do encontro de um fio de cabelo se descobre o autor de um delito? Acontece sim. A gente tem isso que a gente chama de microvestígios, né? A gente encontra vários, como você citou, um fio de cabelo, ou uma pequena mancha de sangue, ou mancha de sangue que a gente não vê. Citando o exame de luminol, por exemplo, né? Que a gente revela sangue oculto. E a partir disso a gente consegue revelar extrair material genético, né, de possíveis envolvidos ali, seja vítima, suspeito, autor, pessoas envolvidas em geral. E aí, já citando, a gente tem o Banco Nacional de Perfis Genéticos, né, que esse ano está completando 10 anos, que é uma ferramenta super poderosa para poder solucionar crimes de forma geral. Que ainda assim, ainda é um pouco incipiente, porque a gente tem hoje, acho que em torno de 175 mil perfis genéticos inseridos no banco. É um banco nacional, né, que envolve todos os estados e o DF. E a Polícia Federal também. Mas, tendo 10 anos, né, já poderia estar num patamar mais avançado, mas ainda assim, é algo já que é uma iniciativa muito, muito boa, com um potencial muito grande. E, no mesmo sentido, a gente tem também, isso tem 2 anos, o Banco Nacional de Perfis Balísticos, que é para fazer comparações balísticas no sistema que vai coletar informações de todos os estados também. Então, você poderia ter matches de crimes que aconteceram no Rio Grande do Sul com alguma arma que estava envolvida num crime no Acre, por exemplo. Isso é feito localmente, aqui no nosso Instituto de Criminalística, a gente faz isso já no dia a dia. A gente usa um sistema que chama EvoFinder, que é um sistema de escaneamento de projéteis e de elementos balísticos em geral, e a gente faz esses confrontos entre eles de forma automática. Então, a gente gera informações proativas da perícia para a investigação. É o que a gente chama de inteligência pericial. A gente consegue, às vezes, identificar que essa arma estava envolvida em 3 crimes diferentes, ou que esse projétil aqui foi expelido por uma arma que também expeliu aquele projétil que estava envolvido num crime de 5 anos atrás. Então, essas informações são passadas para a investigação e são muito úteis. Né? Entendo. Agora, doutor Fernando Nascimento, como é que o senhor, advogado criminalista, pesquisador também em direitos humanos aí pela nossa querida Universidade de Brasília, ou seja, quase sempre a população, ela, quando depara com um crime e, de certa forma, tem muita repercussão, a cobrança é imediata, né? No sentido de poder dar a satisfação e apresentar, portanto, o autor daquele delito. Mas, como foi dito aqui, não existe varinha mágica. Tem todo, portanto, um processo para poder trabalhar e chegar lá, até mesmo para que a justiça seja feita de forma correta. Como é que o senhor também avalia esse aspecto, né? Às vezes, do clamor público, que quer realmente uma resposta imediata, e essa resposta imediata não chega. Pode chegar ou não chegar. Como é que o senhor vê esse aspecto? Walter, eu vejo 2 grandes desafios na persecução penal como um todo. Primeiro, é que a gente trabalha com fatos, a gente precisa esclarecer os fatos. A gente precisa, através do trabalho técnico, científico, prova de que algo aconteceu. No direito penal, a gente sempre fala que a responsabilidade é pelo fato, né? É um direito penal do fato, não o direito penal do autor. E isso aumenta a responsabilidade de você esclarecer os fatos, esclarecer a materialidade e a autoria delitiva. Esse é um grande desafio e, na fala do Dr. Zago, do Vitor, mostra a importância do trabalho técnico-científico, do trabalho da polícia científica, que
entre os diversos desafios do sistema de segurança pública, do sistema único de segurança pública, esse é um dos principais que precisam ser atacados e já vem sendo atacados, porque a gente tem vários Brasis, né, várias realidades. Eu vi o doutor Zago falando da realidade do Distrito Federal, mas infelizmente não é a realidade do Brasil como um todo. A gente tem uma precariedade, até mesmo em termos de financiamento das instituições policiais. A própria polícia científica tem uma precariedade muito grande em termos de investimento e isso dificulta, evidentemente, os resultados. Esse é um desafio, o desafio da materialidade, da autoria, do esclarecimento dos fatos. O outro desafio é que isso tudo precisa ser feito dentro de um quadro que possibilite o respeito dos direitos básicos do cidadão. Então a gente tem, de um lado, o anseio da população no esclarecimento dos fatos e na punição dos agressores, mas do outro lado, a gente tem que, para que essa punição seja legítima, eu preciso respeitar direitos básicos. Aí eu estou falando de direitos humanos, eu estou falando de direitos e garantias fundamentais. E nem sempre isso chega bem para a população. A população, ela quer ver o crime esclarecido e o agressor punido. Todos nós queremos ver o crime esclarecido e o criminoso punido. Mas como fazer isso dentro de um devido processo legal, dentro de um respeito de parâmetros mínimos de direitos humanos, esse é um dos grandes desafios e que estamos aqui na busca sempre de soluções para que juntos, todos, cada um atuando, exercendo um papel dentro dessa persecução penal, isso possa acontecer e a população, evidentemente, se satisfaça, se sinta mais atendida pelos órgãos de segurança pública. Mas é um desafio muito grande. E para o senhor, doutor Rafael, como é que o senhor vê também esse desafio, né, nessa nossa realidade chamada Brasil? Como fixou muito bem aqui o doutor Fernando. Um Brasil com diferenças sociais tremendas por conta de ser um país de tamanho continental, onde temos aí estados que têm realmente condições de certa forma, de fazer com que a polícia investigativa esteja bem equipada para poder desenvolver o seu trabalho, quando temos também outros estados que não têm tanta condição assim. E diante disso, temos aí os casos que o bom seria que não acontecessem, mas que infelizmente aconteceram e precisam de serem investigados. E existe o clamor também público que quer realmente uma aceleração, uma pressa, portanto, nessa questão. Como é que o senhor avalia esse quadro? Eu iria além do que o Dr. Fernando mencionou. O Dr. Fernando acho que foi um pouco otimista. Eu vejo que não são apenas 2 os desafios, mas são diversos, na verdade, né? E penso que o desafio maior é a atuação policial no que diz respeito à confiança social. Perceptível é que as pessoas elas vêm depositando cada vez menos, e aí eu não falo, né? Eu não posso generalizar, porque como o Dr. Fernando mencionou, o Dr. Zago, as realidades do nosso país são completamente diferentes, né? Mas é perceptível que em alguns estados a confiança na atividade policial ela vem diminuindo, né? Há uma teoria que explica isso, que é denominada justamente da teoria da efetividade. Em face de muitas vezes a população não encontrar essa efetividade na atividade policial no que diz respeito à elucidação de alguns crimes, a população ela passa então a minar essa confiança, a desenvolver até uma certa desconfiança. E isso reverbera de diversas formas negativas, né? A ponto de que o Estado hoje, nós podemos até questionar, será que o Estado ainda possui o monopólio da violência que nós estudamos na criminologia, né? Ou a violência ela passa a ser propriedade do indivíduo ou de grupos de indivíduos que buscam fazer justiça, entre aspas, com as próprias mãos. Então eu penso que essa é a maior dimensão quando diz respeito a essa palavra, impunidade, o impacto que isso causa na sociedade. Aí nós temos um outro grande problema, né? O Dr. Vitor sabe muito bem disso. Diante dessas diversas dimensões que nós temos aqui no Brasil, é difícil estabelecer uma regra metodológica padrão para dizer: esta polícia desempenha um bom trabalho, esta polícia precisa ser aperfeiçoada nesse aspecto.
Mas alguns dados apontam que há necessidade de um progresso constante, não só na instrumentalização, mas nas técnicas adotadas na investigação, né? Há uma professora que menciona e que disserta sobre isso. Ela fala justamente sobre a descrição, né? Sobre a possibilidade da polícia desenvolver o seu trabalho de acordo com sua própria escolha. Então a polícia hoje ela possui essa autonomia de auto-organização. Só que aí ela traz um aspecto muito interessante que pode ser visto de forma negativa. Talvez o Dr. Zago ou o Dr. Vitor possam esclarecer isso. É uma palavra a palavra é seletividade. Onde muitas vezes, em face desse grande volume de ocorrências e desse grande volume de crimes que carecem de elucidação, a polícia acaba por selecionar quais são, então, as investigações que são prioridades, né? Há uma pesquisa de 2 professores da USP que relatam, por exemplo, que essa pesquisa foi uma pesquisa in loco, que naquela região, né, no 3º Distrito de Polícia Civil de São Paulo, naquela região, pouco menos de 30% dos boletins de ocorrência eram transformados, por exemplo, em inquérito policial. Então nós já temos um grande gargalo nas investigações logo no início da atividade policial, né? Por que esses boletins de ocorrência não se transformam em investigação? Eu penso que, além dos desafios apresentados pelo Dr. Fernando, além dos desafios apresentados pelo Dr. Zago, pelo Dr. Vitor, nós precisamos pensar nisso também. A atividade policial ela é de fato preponderante para que se resgate essa confiança social. E a impunidade, sem dúvidas, é uma chaga. É uma chaga que afeta não só a atividade policial, mas também a atividade jurisdicional, a ponto de que nós vivemos momentos recentes em que se discutia: justiça a qualquer preço é justiça? Bom, a primeira rodada está feita. Fiquem à vontade caso algum dos convidados aqui queiram, enfim, pontuar alguma questão que foi aqui posta. Mas eu volto com o senhor, doutor Zago, e justamente dentro de uma questão que o senhor levantou. Ou seja, quando não tem como avançar na investigação, arquiva-se. Quer dizer, quando essa palavra acontece, e não só a palavra, né? Quando acontece realmente o arquivo de um inquérito, frustra. Frustra. Depende, na verdade, do motivo do arquivamento, né? Se eventualmente nós tivermos uma investigação imparcial que seja feita dentro do curso correto da investigação. E por que eu digo dentro do curso correto da investigação, Walter? Porque a investigação tem o seu curso próprio, tem a sua marcha própria. A investigação que é feita de maneira atabalhoada, ela pode gerar um resultado muito ruim. Quer dizer, a gente tem um efeito deletério muito importante e indelével na vida daquela pessoa que está sendo presa, que está sendo processada ou que está sendo indiciada. Então a investigação ela tem o seu curso próprio e ela precisa respeitar esse curso. O curso da investigação não é o curso da imprensa, né? Então muitas vezes se sofre muita pressão em relação a essa questão da imprensa, porque a imprensa quer uma resposta. Na verdade a população quer uma resposta. Só que o Dr. Vitor fala muito melhor do que eu sobre isso. Existem determinados exames técnicos que levam tempo a serem realizados. E não há só aquele caso para ser investigado. Existem muitas outras vidas que valem tanto quanto aquela que se perdeu. Não é porque a vida daquela pessoa que se perdeu era a vida de um figurão que vale mais ou menos do que aquela outra vítima que é mais desfavorecida, né? Aqui o senhor está respondendo, doutor Rafael. Sim. Da seletividade. Tô falando, na verdade, estou falando no contexto, né? No geral. Sim. Né? Mas respondendo mesmo a essa sua pergunta. Por que dá frustração se a gente arquiva? Porque se eventualmente a gente chega a um resultado de uma investigação e essa investigação teve o seu curso próprio e gerou um resultado que aproveita-se a defesa, a investigação cumpriu o seu papel. Quer dizer, a investigação ela vai ser arquivada porque ficou muito claro durante a apuração que houve uma causa excludente de ilicitude, por exemplo. Né? A gente não vai indiciar um determinado indivíduo que, agindo licitamente, tirou a vida de outra pessoa, infelizmente, mas em uma situação lícita de legítima defesa, por exemplo, ou de estado de necessidade. Né? Ou situações em que não se verifica a existência do fato. Quer dizer, surgiu ali a notícia de que uma pessoa foi morta. Começa-se a investigar. E, na verdade, essa pessoa está viva, viajou para o Japão. Vamos imaginar. O inquérito certamente será arquivado, concorda? Concordo. E a polícia chegou ao seu objetivo? Sim. O objetivo da polícia não é simplesmente que haja uma denúncia do Ministério Público. Esse é um grande problema. Quando nós analisamos a doutrina clássica de processo penal,
a gente tende a ler isso o tempo todo. Geralmente, livros, e bons livros, viu? Escritos por membros do Ministério Público e por membros de outras carreiras, e que dizem, e aqui eu trago o debate, e que dizem o seguinte: o papel da Polícia Judiciária é a formação da opinião d'élite, ou seja, da opinião do Ministério Público sobre o que fazer, sobre denunciar, sobre arquivar ou sobre requisitar diligências. E não é esse o papel da investigação. O papel de uma investigação em um Estado democrático de direito é apontar ou refutar a autoria, materialidade e circunstâncias de um delito. Então, se uma investigação ela é feita de maneira bem feita e chega a ser um resultado final que não um indiciamento, nem sempre essa investigação ela é uma investigação que é uma investigação ruim, que foi uma investigação mal feita. Muito pelo contrário, ela é uma investigação muito bem feita. Quer dizer, se chega à situação, então, por exemplo, de que o autor daquele fato definido como crime, como homicídio, não foi um imputável, foi um inimputável, foi um adolescente. Bom, a gente não vai ter inquérito. Aliás, na verdade, a gente não vai ter inquérito, né? Porque é adolescente, a gente vai ter um procedimento de apuração de ato infracional, ou se eventualmente já tivesse inquérito instaurado pensando-se que o suspeito era um maior, quando chegar ao final daquele relatório final, aquele adolescente ele não vai ser indiciado. Por quê? Porque ele é inimputável. Ele vai sofrer uma medida socioeducativa, se assim entender o Ministério Público, né? A proposição dessa medida. Quer dizer, a investigação trabalhou mal? Não. E é por isso que eu entro, Walter, e se eu puder continuar aqui nesse raciocínio, só para introduzir esse tema, por isso que eu entro em uma questão muito sensível, que é a questão da metodologia utilizada pelos institutos, que são institutos sérios, diga-se de passagem, para a aferição do índice de elucidação de homicídio no Brasil. Esse é um ponto muito, muito interessante, muito importante, que pouco se fala. Porque, vamos lá, só até para o nosso ouvinte, né, e o nosso telespectador, já que estamos aqui também no YouTube, se situar em relação ao que eu estou falando. Né? Eu vou tentar ser o mais didático possível para que todos entendam. Vamos imaginar o seguinte: há um fato que foi definido inicialmente como homicídio, foi registrado como tal, houve lá o atendimento da perícia de local de crime, né, o Dr. Vitor foi lá, fez a perícia, etc. Tá? Chega-se a um determinado ponto na investigação e que se entende que aquele fato ele adveio de uma ação em legítima defesa. Clara, absoluta, clara. Imagina uma legítima defesa de livro, quer dizer, de situação de livro. O infrator puxou a arma, atirou 2 vezes contra aquela vítima que também sacou a sua arma, atirou uma única vez e, infelizmente, matou aquele agressor. Legítima defesa clara, artigo 25 do Código Penal. Né? Ocorre é que se a gente for utilizar a metodologia que é proposta pelo Instituto Sou da Paz, que é um instituto, como eu disse, muito sério, e que também é adotada de maneira parcial, mas quase que de maneira uníssona ali pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelos seus anuários, a gente tem que esse crime é um crime não esclarecido. Faz algum sentido para vocês? Quer dizer, a polícia trabalhou mal no esclarecimento desse delito? E por que eu digo isso? Porque a metodologia utilizada pelo Instituto Sou da Paz é fato que chegou ao conhecimento da polícia, a denúncia realizada. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Não faz sentido algum. Porque se nós tivermos, por exemplo, uma outra situação, um sujeito foi morto, a polícia começou a trabalhar. Começou a trabalhar, investigou, chegou à conclusão de que o autor é fulano. Só que fulano foi morto também. Ou seja, o autor daquele homicídio ele foi morto. Isso acontece muito, Walter. Isso acontece muito em razão dessas brigas de gangue, em razão de disputa de ponto de droga. Isso é normal. Ok, esse sujeito que matou aquele primeiro indivíduo foi morto. Eu pergunto, haverá denúncia? O Ministério Público denuncia quem está morto? Claro que não. Extinção da punibilidade. A gente sabe disso. Aí a questão é, esse crime não foi esclarecido. Segundo a metodologia do Instituto Sou da Paz, não. Não foi esclarecido. Por quê? Porque crime esclarecido é aquele que chega ao conhecimento da polícia e tem denúncia do Ministério Público. Isso, para mim, não faz sentido nenhum. Isso, na verdade, assim, foi importado, né, de outros países em que a polícia é subordinada ao Ministério Público. No Brasil não é assim que funciona. A Constituição é clara. Não é assim que funciona no Brasil. E outra, o próprio Instituto Sou da Paz já fala isso desde a sua primeira edição em 2017. Salvo engano. Inclusive escreveu uma carta aberta às polícias civis, dizendo, olha, nós não estamos aferindo o trabalho de vocês. Nós estamos aferindo o trabalho do sistema de justiça criminal. Mas não é isso que se fala. Porque toda vez que se fala em índice de elucidação, se fala desse índice trazido com essa metodologia pelo Instituto Sou da Paz, se limitando tão somente à polícia. Esse é um erro crasso, metodológico. Bom, é evidente
Algum de vocês quer a palavra? É importante, Doutor Walter, eu entendo a preocupação do professor Zago, mas as estatísticas estão aí para serem interpretadas. Sim. E a gente precisa aprimorar cada vez mais a medição desses resultados dos nossos trabalhos. Tem até um professor norte-americano na Universidade da Pensilvânia, o Tukufu Zubelri, ele fala inclusive isso, né? Do cuidado que a gente tem que ter com a leitura dos dados, das estatísticas. E é importante essa preocupação que o professor e delegado Zago traz, que a gente precisa realmente aprimorar a análise, o estudo deste trabalho da persecução penal como um todo, até para que a gente possa gerenciar melhor a atividade policial, a atividade de persecução no âmbito do Ministério Público e avaliar, inclusive, o resultado disso lá na ponta, no judiciário. Então, esse é um ponto extremamente importante, a preocupação válida que o professor Zago traz, mas é importante a gente perceber que essa estatística, na forma que o Instituto traz, também é válida. É importante a gente ampliar essa perspectiva de análise e, cada vez mais, introduzir outros mecanismos de avaliação. Esse é um ponto. Um outro ponto que é interessante, pegando o gancho do que o professor Rafael trouxe, e até o doutor Zago comentou, veja como a gente precisa... E aí é uma estratégia até de marketing também. Porque se você observa a atividade de segurança pública, a política de segurança pública no Distrito Federal nos últimos anos, em diversos crimes, há um decréscimo, inclusive, de crimes. O que indica, evidentemente, de alguma forma, um êxito na política de segurança pública para determinados crimes. Isso não chega para a população, muitas vezes. Para a população, chega aquela informação geral da ineficiência do Estado, da ineficiência da atividade policial, etc. E aí a gente tem dois pontos extremamente importantes que, inclusive, está na política distrital de segurança pública, que é exatamente como melhorar essa confiança nas polícias e confiança na atividade de segurança pública. Porque se a gente tem, de um lado, um resultado em termos de combate à violência razoável do ponto de vista da política de segurança pública do DF, a gente tem um problema de comunicação também. Porque para a população chega o crime acontecendo na porta da casa dela e ela acha que a política de segurança é ineficiente. Então a gente precisa trabalhar um pouco essa estratégia de comunicação para chegar na população o resultado desse trabalho. É um problema da confiança que tem que aumentar. Está na política distrital, inclusive, de segurança pública, e isso está relacionado diretamente com a redução da sensação de impunidade. Porque, por mais que seja eficiente a atuação dos órgãos de segurança pública, cada crime que causa grande repercussão vai manchar todo esse trabalho, muitas vezes. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso. E eu tenho visto que a política de segurança pública no DF está caminhando nesse sentido. Bom, antes de passar com o doutor Vitor e também com o doutor Rafael, o doutor Zago pediu mais uma vez aqui a palavra. Obrigado, Walter. É só para contextualizar isso que o professor Fernando falou, isso é muito importante o que ele disse, né? Porque, no final das contas, acabam sendo divulgadas algumas falácias, né? E essas falácias, elas acabam ganhando corpo e sendo divulgadas ano após ano, e isso entra na cabeça da população, né? Hoje, provavelmente, se perguntarmos a um cidadão comum qual é a taxa que ele se lembra de esclarecimento da polícia, ele vai falar algo abaixo de 10%. Porque, de fato, houve isso na década de 70, no Rio de Janeiro, uma pesquisa feita por uma socióloga, quer dizer, um contexto completamente diverso do que a gente tem hoje, principalmente no Distrito Federal, e a gente teve uma taxa de elucidação abaixo de 10%. Ou seja, década de 70. Estamos em 2023. Até hoje se fala isso, né? Quando a gente analisa essa questão da aferição da metodologia, e voltando ao que o doutor Fernando falou aqui também... Mas qual é a taxa de esclarecimento aqui na capital no Distrito Federal, no estudo que foi realizado agora pela Câmara Técnica, né, de 2019 a 2022, nós temos acima de 95%. Isso utilizando essa metodologia, né, que é uma metodologia que é utilizada pelo CONCPC. Mas retornando a essa questão que o doutor Fernando falou, né, da situação da metodologia, temos uma questão preliminar, na verdade. Porque se a gente for analisar que hoje os nossos dados acerca de esclarecimento de crimes utilizados no Brasil são do Instituto Sou da Paz, né? E que o Instituto Sou da Paz, ele próprio,
já diz e reafirma nos seus relatórios de que ele não está avaliando o resultado das polícias, está avaliando todo o sistema de justiça criminal, então a gente não tem no Brasil hoje nenhum órgão que tenha em caráter nacional aferição de esclarecimento de crime. Não tem. Não da forma que a gente acha que seria mais adequado ao cenário nacional. Porque eu não consigo entender como, principalmente quem é do direito, etc., que sabe as implicações disso, imagina que um crime em que o sujeito matou uma pessoa e se suicidou na sequência. Esse crime é considerado não esclarecido. Isso não faz sentido. Gente, pelo amor de Deus, como é que a polícia vai... Como é que o Ministério Público vai denunciar um morto? Mas esse dado entra na estatística? Não. É isso que eu estou falando. Quer dizer, isso para mim é um erro... assim, não é um erro, né? Porque se a gente pensa em termos de metodologia, não existem metodologias certas e erradas. Mas, na minha opinião, existem metodologias que se adequam um pouco mais ou um pouco menos ao cenário nacional, principalmente ao cenário legal. Então, quando a gente traz essa metodologia que é utilizada por esses institutos lá dos Estados Unidos, do Canadá, etc., a configuração de Estado lá é diferente. Lá o Ministério Público ele é superior hierárquico da polícia. Aqui não funciona assim. Então, quando o Instituto Sou da Paz ele traz esses números, ele, na verdade, está avaliando polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Principalmente polícia e Ministério Público. Ele não está avaliando só a polícia. Isso não sou eu que estou falando, eles falam. Eles trouxeram uma carta, se a gente entrar hoje no site deles, sei lá, uma carta aberta à Polícia Civil do Brasil. E eles falam isso taxativamente. Nós não estamos aferindo o índice de esclarecimento das polícias civis. Eles falam isso. Então, essa é uma preliminar muito importante. Porque se a gente não tiver uma metodologia adequada, com aplicação em cenário nacional, que é a metodologia que eu acredito que seja mais interessante, seja do CONCPC, que avalia esses casos de excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade também. Né? Desde que não haja desídia, por exemplo. Claro, né? Se a gente tiver um inquérito que está sendo investigado e aquela situação está sendo investigada através de inquérito e há prescrição, muito provavelmente ali houve uma desídia do agente público. Mas se não for esse caso, ou seja, em situações como eu estou falando agora, em que você tem um homicídio seguido do suicídio, ou então um feminicídio seguido do suicídio, e alguém pode falar assim, não, mas isso aí vai ser residual, isso aí vai ser muito pequeno, esse número. Quando a gente analisa o número total de feminicídios e a gente analisa o feminicídio seguido do suicídio, isso aí vai ser muito pouco. Walter, são 16,8%. Isso muito. É pouco ou é muito? É muito. Quem em sã consciência que trabalha com números diz que 16,8% é irrelevante numa pesquisa acadêmica, pelo amor de Deus. Deixa eu avançar com o doutor Vitor. Doutor Vitor, é evidente que, já vou com o senhor, doutor Rafael, doutor Fernando, doutor Vitor, evidentemente que o trabalho da perícia é fundamental, né? Como o senhor mesmo aqui já pontuou na primeira participação do senhor. Mas eu não digo em termos do preparo do perito, em termos de tecnologia que o perito tem à sua disposição. Quer dizer, o que nós temos é o suficiente para podermos avançar? Ou existem tecnologias mais avançadas que poderíamos tê-las e, de certa forma, até avançar na elucidação de determinados tipos de crimes? Acho que para começar a discutir isso, a gente tem que voltar naquela história que a gente começou falando aqui, que é a desigualdade do país inteiro, né? A condição das perícias no país é muito diferente. É um abismo, assim, entre nós aqui. A gente tem uma condição muito boa aqui no DF e outros estados. Então, tem que se fazer essa ressalva, que essa diferença é realmente muito, muito relevante. Mas, ainda assim, considerando o que a gente tem hoje aqui no DF, claro, sempre tem espaço para melhoria, né? Hoje em dia, um dos grandes avanços tecnológicos que tem sido feito por nós é no sentido de tentar perenizar cenas de crimes com tecnologias mais modernas, né? Que são, basicamente, scanners 3D, que é para você ter condições de deixar aquela cena registrada em mínimos detalhes para sempre, basicamente. Basicamente, você leva um equipamento para uma cena de crime e esse equipamento vai escanear a cena inteira, com precisão de até milímetros, assim, precisão de 5 milímetros em alguns casos. Isso permite a gente revisitar essa cena sempre que for necessário e, muitas das vezes, também fazer com que, mesmo que o perito deixe passar alguma coisa batida ali na cena, por questões humanas mesmo, né, limitações que são fisiológicas de todo mundo, isso consiga ser visualizado depois naquela perenização ali, digital. Isso também permite fazer outros tipos de vários outros tipos de análise que são feitas
utilizando aquele tipo de modelo ali. Análise geométrica, análise de trajetória balística, por exemplo, análise de padrões de mancha de sangue, tudo isso pode ser feito com esse tipo de tecnologia. Drones também, o emprego de drones para fazer tanto virtualização quanto levantamento de imagens aéreas de diversos tipos, né? E equipamentos de laboratório também. Aqui no DF a gente tem uma condição muito boa até de laboratório. A gente inclusive presta apoio para várias outras polícias quando necessário, né? Um dos casos que eu lembro agora de cabeça que a gente prestou apoio foi aquele da cervejaria em Minas, a cervejaria Bach. Várias das análises foram feitas no nosso laboratório aqui. Então isso é comum, assim, né? Quando a gente está sempre de braços abertos também para receber peritos de outros estados para auxiliar no que for necessário. Quando a gente tem a capacidade para fazer isso, né? Inclusive mandando peritos daqui para outros estados também quando é o caso. Então, sim, sempre tem espaço para melhora, mas a nossa condição comparado com o resto do Brasil, é realmente boa. Eu tenho outra colocação para o senhor, mas já. Deixa eu passar primeiro aqui com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, gostaria de ouvir também o senhor pelo que foi colocado até aqui agora. O senhor se sente contrariado ou o senhor concorda com o que foi dito aqui diante das provocações formuladas por nós aqui nesse debate? Não, de forma alguma. Eu anuo tudo que foi dito pelos colegas, até porque a atividade da Polícia do Distrito Federal ela é exemplar. Fazendo uma pequena brincadeira, se fosse para dizer qual é a polícia que eu quero, a polícia que eu quero seria a Polícia do Distrito Federal. Mas Brasil afora, a realidade nos permite perceber que ainda há, por exemplo, o Dr. Zago falava sobre a submissão da polícia ao Ministério Público. De fato, a Constituição estabelece muito bem, dentro do processo civilizatório ocidental, qual é o papel de cada um desses personagens na persecução criminal. Mas o que nós verificamos, e aí repito, Brasil afora, né? Não quero aqui ser generalista, mas o que nós verificamos é que muitas vezes a atividade policial ela funciona no sentido de subsidiar, sim, a opinião do Ministério Público acerca do oferecimento da denúncia. Né? Ainda há, o doutor Fernando talvez possa comentar sobre isso daqui a pouco, mas ainda há, a meu ver, um certo ranço na atividade investigativa tradicional, ranço esse do período autoritário, né? Guardadas as devidas proporções, né? Sem polemizar. Mas o doutor Vitor mencionou agora, e assim, fugindo um pouco da atividade policial propriamente dita, mas o doutor Vitor mencionou agora o exemplo dos scanners. Né? É evidente que a tecnologia ela propicia um conforto, uma qualidade, uma eficiência na atividade policial. Mas ainda há algumas situações em que se nega o uso da tecnologia, em que se prestigia, sim, uma prática autoritária. Eu repito, eu vou utilizar o mesmo exemplo do scanner, mas agora um pouco fora da atividade policial. Há uma discussão muito grande hoje se as pessoas que vão visitar presos em unidades prisionais, pessoas encarceradas, devem ser submetidas a uma revista pessoal ou ao uso de scanner. Né? Então, assim, é um exemplo, um pouco fora até dentro desse nosso contexto policial, mas que relata muitas vezes que o Estado, ele em algumas situações, ele abre mão do uso da tecnologia, né? Às vezes por desconhecimento, às vezes por falta de investimento. Né? Não à toa nós verificamos, eu posso citar aqui alguns exemplos, há um processo no estado do Pará que o réu está sendo submetido a julgamento 11 anos depois da suposta prática do crime. E aí você vai analisar o processo, você verifica que não foi feita uma perícia. Não foi feita uma perícia. Né? É um crime violento em que houve ali um homicídio, não foi feita perícia balística, não foi verificada a trajetória do disparo, né? Dr. Vitor aí possui mais um conhecimento técnico para dissertar acerca disso. Mas assim, é evidente. Tanto que há esse desconforto na população no que diz respeito à impunidade. Agora o doutor Zago colocou algo muito interessante. Né? Nós precisamos observar esses dados com muito cuidado. É claro, doutor Fernando, que ainda se vende muito mais o medo do que a eficiência. Né? Então, para alguns meios de comunicação, é melhor a propagação do medo do que do resultado eficiente, sim, que a polícia muitas vezes faz. Quantos crimes extremamente difíceis são elucidados, né? Mas nós precisamos, então, interpretar com um pouco de cuidado. E aí, alguns autores, eles discutem essa
crise de identidade desses personagens. Algumas instituições já possuem uma identidade bastante sólida. Quando você olha para o Ministério Público do Distrito Federal, quando você olha para a Polícia Civil do Distrito Federal, mas você percebe, repito, Brasil afora, que ainda não há, nas mesmas instituições, essa identidade, por exemplo, de independência muito bem forjada, né? Olha o papel, nós estamos falando aqui primordialmente da atribuição da Polícia Civil, mas olha a importância também da atividade da Polícia Militar. Porque cá para nós é muito mais fácil, por exemplo, o deslinde de um crime em que há uma prisão em flagrante. Prisão em flagrante essa que normalmente acontece na atividade ostensiva realizada pela Polícia Militar. Então, assim, são essas as ponderações nesse momento, né? E aqui registro mais uma vez, não me sinto provocado em hipótese alguma, até porque sou testemunha do bom trabalho da Polícia Civil. E o bom trabalho da Polícia Civil, ele não diz respeito somente, como o doutor Zago mencionou, ele não é do interesse somente do Ministério Público, mas da Defesa também. É interesse da Defesa que durante a colheita desses elementos de informação em que se verifica de fato a autoria e materialidade, haja subsídios para que se demonstre eventualmente um excludente de ilicitude, né, como fora mencionado. Então, assim, a atividade policial interessa a todos. E aí acredito que daqui a pouco a gente possa abrir um momento para falar também sobre a possibilidade da atividade do advogado, né? O que se chama hoje de uma investigação defensiva, que inclusive é regulado por uma portaria da OAB no âmbito federal, né? Mas sem hipótese alguma desprestigiar a atividade da Polícia Civil. Investigação defensiva. É o ponto que a gente tinha também já pronto aqui para poder colocá-lo. Como o senhor já provocou, eu levo esse assunto então aqui justamente para o doutor Fernando. Quer dizer, quando essa investigação defensiva ela acontece, é para reforçar o que o Estado também está produzindo em termos de provas ou para contestar numa defesa mais à frente? Ou seja, conversa a defesa, no caso a investigação defensiva, com a investigação de Estado, conversam entre si ou são surpresas que podem acontecer, doutor Fernando? Olha, o doutor Zago colocou no início da fala dele um dado importante. Nós precisamos entender a atividade de investigação no Brasil, conduzida sobretudo pela Polícia Civil, como sendo ou como tendo como objetivo o esclarecimento dos fatos. Não é punir a pessoa que está sendo eventualmente investigada ou encontrar provas de que aquela pessoa deve ser acusada. Não, é esclarecimento dos fatos. Então a gente precisa ter essa clareza e na medida em que a polícia tem essa clareza é muito importante. E aí todo canal que seja aberto, que possibilite chegar à polícia elementos que contribuam com esse esclarecimento é muito importante. E aí a gente vê, por exemplo, a atividade investigativa que hoje o Ministério Público faz. É extremamente importante porque é mais um canal que possibilita trazer elementos para o esclarecimento dos fatos. O doutor Rafael traz a investigação defensiva, extremamente importante e urgente a gente aprimorar esse debate, a regulamentação, porque nós temos um outro olhar, um olhar da defesa, um olhar do advogado, muitas vezes também o olhar da vítima, que eventualmente contrata um advogado que pode contribuir com as investigações e trazer elemento para as investigações. Apesar da regulamentação da OAB, a gente ainda tem uma série de dificuldades, até mesmo de entendimento no âmbito dos órgãos de segurança pública, desse papel do advogado como mais um canal para que chegue à delegacia, ao Ministério Público e ao juiz, elementos que possam esclarecer os fatos. Estamos caminhando nesse sentido e precisamos cada vez mais trabalhar nisso, porque o processo penal brasileiro ele tem caminhado cada vez mais para o que a gente chama de sistema acusatório. E no sistema acusatório não tem uma verdade, não tem um dono da verdade. A verdade não é aquela produzida pelo delegado, é uma verdade a que ele chegou pelos canais que ele teve, sob a ótica do delegado. O Ministério Público pode ter uma compreensão a partir de elementos que chegaram para ele, e a defesa pode levar elementos que muitas vezes não chegaram a essas pessoas.
e contribuir para o esclarecimento dos fatos. Então, a gente precisa ampliar cada vez mais essas possibilidades de investigação. E aí sim a gente reduz a autoria desconhecida. Mas eu vou voltar com o doutor Zago, só uma pergunta aqui para o doutor Vitor. Quer dizer, a gente vê nos cinemas, nos filmes, quer dizer, um caso que se passou 30 anos do seu acontecimento e, de repente, um perito retoma, portanto, aquilo que ele investigou, faz uma revisita, portanto, como o senhor muito bem usou essa expressão, o que foi apurado naquela época. Só que 30 anos se passaram e hoje se tem novas tecnologias. Quer dizer, isso acontece também com a nossa perícia, ou seja, acontece o fato de ali, revisitando, portanto, ali aquela cena do crime, com o material ali disponível, utilizando novas tecnologias. Quer dizer, acontece o fato de ali ter descoberto um dado novo e repassá-lo para a equipe que então estava investigando este caso e que não se chegou ainda numa autoria. Isso acontece ou é ficção de cinema? Não, acontece sim. Como eu falei no início, né, a gente é balizado pela ciência, o nosso limite é sempre a ciência. E a ciência está sempre em desenvolvimento, novas tecnologias, novos métodos são sempre desenvolvidos. Se a gente for pensar que até o início da década de 90 não era aplicado o exame de DNA de forma regular na prática forense, né, isso aí já significa uma mudança gigantesca, assim, que a partir daí, quando o DNA começou a ser aplicado, você pôde utilizar vestígios que estavam armazenados de casos muito antigos para serem submetidos a essa nova metodologia que foi desenvolvida. E isso aí vai gerar resultados, né, por óbvio, resultados muito bons para a investigação. Muitas vezes até levantando uma autoria que estava desconhecida. Então sim, sempre que há E por isso que é muito importante também a gente ter uma cadeia de custódia muito forte para poder manter esses vestígios, essas amostras que foram armazenadas há 10, 15 anos atrás, de forma viável para serem submetidas a novos exames, né? A gente tem um centro um serviço de guarda e custódia de vestígios lá na Polícia Civil, que conta com freezers gigantescos para poder armazenar essas amostras em condições ótimas para poderem ser submetidas a novos exames que forem... Mas tem prazo para permanecer armazenado? Lá material? não tem prazo, o prazo não é definido. Vamos supor o caso Ana Lídia, por exemplo, que tem tempo que... Acho que muitos aqui não eram nem nascidos ainda quando aconteceu, portanto, esse crime covarde aqui em Brasília contra uma criança, que é evidente que todos aqui têm, portanto, o conhecimento. E que até agora a população, de alguma forma, não se conforma com o resultado, portanto, aí dessa... enfim, passou pela investigação, passou também pelo crivo da justiça e tem gente que até hoje não se conforma. Quer dizer, suponhamos que surgisse um caso novo desse material, em que parece que quase 40 anos já se passaram, portanto, desse crime. Adiantaria alguma coisa levantar e apresentar esse dado novo para uma suposta nova investigação, ou essa investigação chegaria num resultado para a história e não para poder alcançar o autor do delito? Sobre o caso especificamente, eu acredito que a gente não tem amostras dele, porque, né, é muito antiga, é anterior à criação desse serviço que eu mencionei, mas supondo que houvesse, né, com certeza, seria muito relevante. A amostra estando preservada, né, estando em condições de ser submetida a exames, ela traria resultados como uma amostra que foi coletada hoje. Assim, claro, considerando as dificuldades metodológicas e tudo mais, mas conseguindo transpor essa barreira, né, da dificuldade metodológica, o resultado seria perfeitamente utilizável. E aí, claro, né, dependeria da condição do crime, ali, se o autor está vivo ainda ou o que quer que seja, mas assim, a resposta seria dada e seria dada com eficiência. Perfeitamente. Doutor Zago, eu gostei muito quando o senhor, né, exemplificou, ou seja, quando fala do arquiva-se, ou seja, arquivou aquele caso em que a autoria não existe mais porque, como o senhor muito bem pontuou, né, uma pessoa que comete um homicídio e depois tira a própria vida. Não tem mais o que, de certa forma, investigar em termos de levantamento de autoria, que é diferente daquele caso em que tem o autor que não se matou, mas que não foi possível chegar até essa pessoa através da investigação. Quer dizer, nesse ponto, a investigação ela é arquivada, mas ela pode ser desarquivada a qualquer momento?
Na verdade, é interessante isso aí, Walter, porque sim, ela pode ser desarquivada, né? O Código de Processo Penal diz que, havendo novas provas, pode haver o desarquivamento desse inquérito. Claro, existem limites temporais, a prescrição, por exemplo, é um limite temporal. A gente não vai ter um desarquivamento de um crime cuja investigação vai trazer um resultado ineficaz juridicamente. Para que a gente vai gastar dinheiro do Estado para investigar algo que vai chegar ao final e não vai ter qualquer utilidade prática, né? Porque a prescrição já ocorreu. Vamos dizer, a prescrição da pretensão punitiva, né? Sem falar em prescrição virtual, qualquer coisa que o valha, né? Mas sim, é possível desarquivamento. E é justamente nesses casos em que aquela sua primeira pergunta se encaixa. Quer dizer, a sua primeira pergunta, isso frustra? Nesses casos, sim. Nesses casos em que a gente não consegue. Por quê? Por que frustra? Eu digo frustra o profissional. O profissional que se dedica àquilo. E, assim, claro que há exceções, mas eu conheço, né, a maior parte das pessoas, a imensa maioria das pessoas que eu conheço na Polícia Civil, são pessoas muito vocacionadas e que fazem aquilo ali com muito amor. Ou seja, a investigação, com muito amor, que eu digo, não é no sentido de, como a gente estava discutindo aqui, se chegar à autoria a qualquer custo, não. Se chegar à autoria dentro dos limites da legalidade. Isso é importante. Porque se chegar a um limite fora da questão da legalidade, isso para mim não tem qualquer serventia e, sinceramente falando, Walter, isso foge da lógica da própria existência da Polícia Civil. Vamos lá. A Polícia Civil no Estado Democrático de Direito, ela serve para quê? A Polícia Investigativa, no geral, ela serve para promover direitos. É isso que a Polícia Civil faz. Ela investiga crimes e ela traz a pacificação social através do apontamento ou de se refutar também. Autoria, materialidade e circunstâncias. Se chega a um resultado final. Isso, de certa forma, tem um condão de pacificar aquela situação, aquele conflito. Claro que há a dor permanece. Evidentemente, se a gente está falando de uma situação de homicídio, é claro que são efeitos que vão durar o resto da vida. Evidentemente, né? São efeitos que não são recuperáveis, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, é importante a gente atentar para isso também, né? Que se a gente chega a uma investigação que não apontou de maneira clara a autoria, isso precisa ficar muito claro no relatório final. E o resultado está bem feito. Agora, quando a gente chega a uma situação em que, a gente não tem a menor ideia de como é que foi praticado esse homicídio. De fato, foi um homicídio. É claro que isso gera uma frustração, né? Mas, infelizmente, são situações que já ocorreram, ocorrem e ocorrerão. Não só no Distrito Federal, mas no Distrito Federal, no país e no mundo. Né? Quer dizer, qualquer lugar do mundo em que você tem um determinado delito, e lógico, todos os lugares do mundo terão delitos, inclusive de homicídio, né? Porque é um delito, né? Eu sempre falava isso para os meus alunos da graduação, eu falava assim, todo mundo é homicídio em potencial. No mínimo no trânsito. Né? Um homicídio culposo, vamos imaginar. Então, assim, a gente precisa fazer uma investigação sólida, uma investigação séria, para se gerar um resultado justo. Esse é o mais importante para nós. Doutor, aliás, os dois doutores pediram aqui a palavra. 1 minuto para você, depois 1 minuto para o doutor Fernando, depois 1 minuto para o doutor Rafael, antes de irmos para o intervalo. E lidar com o fator tempo, né? Sim. Porque tudo isso precisa ser feito dentro de um prazo razoável, senão leva à prescrição. Que é um outro problema que, para a população, é difícil compreender isso. Mas, por um lado, nós precisamos nos atentar para a necessidade, inclusive, de investimento no trabalho de investigação, porque muitas vezes a prescrição se dá exatamente em função da falta de estrutura das polícias, do sistema de justiça como um todo, para investigar. E depois para processar e punir, porque a gente tem fases para analisar essa prescrição. Então, nós temos aí um aspecto extremamente importante, que é o aspecto temporal. A prescrição é uma garantia. O Estado, embora tenha o poder, o monopólio da força de punir, ele tem que fazer isso num prazo razoável, porque senão não justifica também, depois de 10, 15, 20, 30 anos, você aplicar uma pena para o indivíduo. Muitas vezes o indivíduo já está no outro caminho, trabalhando, família, constituiu família. Qual seria o sentido, muitas vezes, de determinada punição para aquele indivíduo 30, 40 anos depois? E até mesmo para a sociedade, que já nem lembra mais do que ocorreu.
Um minuto também para o seu, doutor Rafael. Como é só um minuto, eu serei Depois então você terá mais. Mas enquanto eu ouvi os colegas aqui, eu me recordava de duas situações. A primeira que eu chamo a atenção, o doutor Fernando muito bem mencionou, a questão do sistema acusatório. E vem justamente ao encontro daquilo que eu mencionava, de muitas vezes nós nos depararmos com a crise de identidade das instituições, né? Hoje, infelizmente, eu verifico qual que é a ideia basilar do sistema acusatório. É que aquela pessoa que é responsável por apresentar as suas acusações deve trazer um arcabouço probatório no que diz respeito à autoria e materialidade, até porque, de acordo com a Constituição, a inocência se presume. Mas o que eu vejo hoje em dia que assim me choca? A inversão do ônus da prova no âmbito penal. Certa feita eu li uma sentença em que a juíza mencionou: o réu não logrou êxito em demonstrar sua inocência. Então, assim, há essa crise de identidade não só na polícia, porque não é a polícia responsável por esse sentimento de impunidade, né? Nós temos outros personagens, o Ministério Público, o Judiciário, o advogado, né? E aí eu me recordava também de uma prática, eu mencionei agora há pouco a questão do scanner, que sai um pouco desse contexto policial, mas eu me recordava também de uma prática que, a meu ver, não se coaduna também com os preceitos constitucionais e que muitas vezes no dia a dia das delegacias eu percebo. Eu falava muitas vezes da resistência do Estado em aderir à tecnologia. E uma das coisas que me chama bastante atenção é a falta, por exemplo, do registro em filmagem de depoimentos, né? Ainda existe, e aí volto àquela ideia do ranço, né, do período autoritário, ainda existe a ideia do depoimento informal. Eu encerro minha fala aqui, talvez depois do intervalo a gente... esse assunto, com toda certeza. Peço licença então aos senhores, nós vamos aqui para o nosso intervalo, são 16 horas, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois é, estamos de volta, são 16 horas mais 5 minutos, e entrando já na segunda hora do nosso debate, hoje aqui com os nossos convidados, doutor Rafael Mesquita, que é advogado criminalista, mestre e professor universitário, conselheiro da seccional da OAB, aqui da nossa capital federal. Também o doutor Fernando Nascimento dos Santos, que é advogado criminalista, professor e pesquisador em direitos humanos pela UNB. O doutor professor Vitor Costa, que é perito criminal da Polícia Civil aqui da nossa capital federal. E também o doutor Marcelo Zago, que é delegado de polícia aqui da nossa capital federal, da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele também é coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios, mestre em Administração Pública e professor universitário. Pois bem, o nosso assunto hoje aqui é justamente sobre a questão dos crimes de autoria desconhecida, porque a investigação foi conduzida, mas não se chegou, portanto, até os autores. Este é o ponto. Pois bem, esse tipo de trabalho que não se chega, portanto, na autoria. Evidentemente, né, tem toda uma técnica, tem todo um protocolo, tem toda uma tecnologia para poder avançar, portanto, aí nesse trabalho, para poder fazer com que a sociedade se sinta, de certa forma, atendida naquilo que ela exige, que é justamente evitar que um determinado delito fique impune. Porque o que a população cobra bastante é a questão, portanto, da impunidade. E tudo começa justamente com um trabalho que é desenvolvido no campo, ou seja, pela polícia, pela perícia, como também agora pelos advogados através da investigação, portanto, defensiva. Essa, portanto, é a questão. Agora, em termos de preparo, em termos de tecnologia, como é que nós estamos, né, num geral? Evidente que nós estamos num país, já foi dito aqui, de diferenças sociais enormes.
tem estado rico, estado pobre, estado intermediário, quando na realidade o Brasil, portanto, é um só. Agora, em termos de tecnologia, tem estado, doutor Zago, que de alguma forma investe com mais recursos, no caso aí nos seus profissionais, para que eles deem essa resposta, portanto, aí à sociedade, como também temos aquele estado que não tem, portanto, o recurso suficiente para poder investir também nos seus profissionais. Quer dizer, não seria o caso, de alguma forma, de tornar aí essa questão, eu não digo federalizar, mas de certa forma dar, portanto, aí, ou ter a mesma régua para poder investir, não importa se no estado pobre, se não importa no estado rico, no estado intermediário, mas para poder investir e adequar, portanto, a nossa polícia em termos de efetivo, em termos também de tecnologia. Isso poderia acontecer ou não? Walter, eu ministro aula na Secretaria Nacional de Segurança Pública, então eu já viajei o país de norte a sul, né, ministrando aula e conhecendo as estruturas, né, das polícias civis dos estados. E eu ouso dizer que se nós fôssemos na Europa, ou seja, num continente inteiro, a gente não teria tanta diversidade como a gente tem dentro do país, em termos de alocação de recursos, em termos de protocolo. Claro que por mais que nós tenhamos a mesma legislação, as investigações e a forma de agir são completamente diferentes, né, dentro das polícias investigativas. Então, se a gente pega, por exemplo, as técnicas que são utilizadas pela Polícia Federal e vê as técnicas que são utilizadas na Polícia Civil do DF, são técnicas muito avançadas, tanto na Polícia Civil aqui do DF quanto na Polícia Federal. Mas são técnicas diversas. Por quê? Porque o escopo de investigação da Polícia Federal é um, o escopo de investigação da Polícia Civil do DF é outro. Mas nós estamos falando da Polícia Civil do DF, que é uma polícia que é muito bem equipada, né, que é uma polícia bem preparada, bem paga, etc. E quando a gente vai para outros estados da federação, a gente encontra uma falta de recurso e uma possibilidade de avanço muito grande. E um desafio muito grande desses profissionais honrados que estão lá trabalhando sem ter, né, ali o suporte necessário. Então, é possível sim que haja uma espécie de federalização da questão dos recursos, etc. Na verdade, não é só possível, existe um Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Existe toda uma doutrina nacional de segurança pública, e essa doutrina ela é seguida, né? Esse fundo, inclusive as diretrizes para a distribuição do dinheiro do fundo chegaram para nós agora, há uma semana e pouco. Então o governo federal ele diz, olha, quem cumprir esses requisitos vai receber recursos para investimento em determinadas áreas. E aí são feitos projetos pelas unidades da federação, apresentados esses projetos e o dinheiro chega. Mas isso não significa que um determinado estado, uma unidade da federação que seja muito pobre, ou seja, que tenha seja parca de recursos, que vai conseguir tão somente com o dinheiro do recurso federal dar conta de fazer girar todas as investigações que estão paradas ou que deveriam girar de uma outra maneira. Claro que isso é um processo de construção. E em relação a protocolos nacionais, o Ministério da Justiça tem feito, sim, algumas interações, algumas atuações para que os dados eles sejam compartilhados com o MJ e a gente tenha um repositório nacional. O que hoje, se a gente for pensar, né, estudiosos acadêmicos que analisam dados de crimes no Brasil, se baseiam no anuário, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma entidade privada, um estudo muito bem feito, né, mas uma entidade privada. Quer dizer, a gente não tem dados oficiais do Ministério da Justiça acerca de determinadas naturezas criminais. Ou, na verdade, a gente não tem nem esses indicadores muito claros quando a gente pensa, porque às vezes uma determinada unidade da federação utiliza um indicador, outra unidade da federação utiliza outro, e quando você vai compilar esses dados há um problema. Então a gente precisaria da definição de indicadores claros para que todos os estados começassem a aferir as mesmas coisas. E aí sim a gente tem a possibilidade de compilação de todo esse material. Uma outra entidade também que vem funcionando de maneira a padronizar alguns comportamentos, alguns protocolos e atitudes dentro da instituição é o CONCPC, que é o Conselho dos Chefes de Polícia Civil do Brasil. Então, o CONCPC, ele se reúne, né, por várias vezes durante o ano, discutem determinados temas relevantes, se chega a uma ata dessa reunião com diretrizes a serem formuladas para as polícias civis do Brasil inteiro. De igual maneira, acontece com o CONCESP, que é o Colégio dos Secretários de Segurança Pública do Brasil inteiro. Então, nós tivemos agora, semana passada, a reunião do CONCESP aqui, em que foi discutida essa questão do feminicídio. Quer dizer, nós temos aqui no Distrito Federal e, na verdade, no Brasil inteiro, um aumento exponencial do número de feminicídios, o que tem nos preocupado muito, e nós temos agido de maneira diuturna em relação a esse fato, né? Mas
ainda é necessário avançar, é necessário que nós tenhamos outros parceiros para que a gente consiga, de uma maneira mais sólida, trazer resultados à população, não só do Distrito Federal, mas à população do Brasil como um todo. Doutor Fernando, no Brasil tem essa expressão, né? Ah, graças a Deus não temos a pena de morte aqui no nosso país, porque senão muitos inocentes iriam ser mortos. Quer dizer, esse é o que se diz, né, por parte da nossa população. E por que diz? Por entender que, às vezes, o inocente acaba pagando por um crime que não cometeu. E por que ele estaria cometendo, ou seja, pagando por este crime? Será que porque, de alguma forma, houve alguma falha durante o processo da investigação, do julgamento, que também se buscam ali provas, da atuação dos advogados, da atuação dos jurados, enfim, então tem todo aí, portanto, aí um contexto. Quer dizer, no campo dos direitos humanos, como é que se vê esse ponto, já que não é raro de termos, portanto, aí a justiça agindo para poder soltar uma pessoa ou colocá-la em liberdade depois de um determinado tempo que ela está ali encarcerada, e depois se chegou à conclusão, pelo trabalho desenvolvido pela perícia, de que aquela pessoa não é a verdadeira culpada. Inclusive se apresenta a pessoa verdadeiramente culpada daquele delito. Como é que o senhor vê esse ponto no aspecto dos direitos humanos? Olha, 2 aspectos. Só fazer um parêntese na fala do Zago, que é importante a gente ter em mente que há iniciativas no plano federal, isso desde 2004, e com a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública, há uma tendência de, ao longo do tempo, termos cada vez mais investimento, mas não só investimento, uma atuação planejada dos órgãos de segurança pública estadual. Porque na ideia de federalismo, a gente tem que respeitar as realidades locais. Mas, por outro lado, é possível, do ponto de vista estratégico no governo federal, você conduzir uma atuação planejada dos órgãos de segurança pública. E nós estamos caminhando nesse sentido, mas ainda é pouco tempo para avaliar os resultados disso. O Sistema Único de Segurança Pública foi aprovado em 2018 e um dos elementos desse sistema é exatamente a informação. E a gente tem uma grande dificuldade de trabalhar com esses dados, porque cada polícia tem seus dados, trabalha seus dados, nem sempre o sistema nacional do Ministério da Justiça está alimentado. E aí você começa a vincular a obrigatoriedade dos órgãos estaduais de alimentar esses sistemas, se quiserem se beneficiar, vamos dizer assim, das verbas do Fundo Nacional e outras estratégias. Então, você articular essa atuação do governo federal com as realidades locais é extremamente importante. O Sistema Único de Segurança Pública vem caminhando nesse sentido. É possível que daqui a 10, 15 anos tenhamos uma outra conversa, no outro patamar, de não só falar e elogiar a Polícia Civil do Distrito Federal, mas, quem sabe, da maioria dos estados brasileiros. Um outro ponto é a gente ter em mente, dentro da sua pergunta, que essa história de bandido bom é bandido morto, era melhor, né, já que não tem como punir que se mate, e começar a defender pena de morte. Isso é um discurso totalmente ultrapassado. Sim. Os próprios órgãos de segurança pública que trabalham seriamente com essas questões sabem que não é esse o caminho. Mas o discurso reinante é esse na população, até estimulado por um trabalho midiático, né, de exploração da violência e dessas estatísticas criminais. Eu falo do jornalismo que temos por aí, que acaba atraindo muito a população, vendendo essas questões relacionadas à violência. Então, a gente precisa ter em mente que nós vamos ter uma resposta melhor se trabalharmos melhor. Essa história de bandido bom e bandido morto tem que ser trocada por investimento em segurança, investimento em técnicas de investigação. Porque se a gente tem uma investigação bem feita, seguindo os parâmetros legais, o promotor de justiça não vai ter problema para oferecer a denúncia. Se a gente tiver uma investigação bem feita e uma denúncia bem feita, a condução eficiente, segundo os parâmetros legais, pelo Ministério Público, nós não vamos ter problema de impunidade. Se a gente tem um juiz que analisa os fatos e as provas e julga conforme os fatos e as provas, nós não teremos problema de impunidade. Esse que é o grande problema. Muitas vezes a gente critica a lei,
tem que aumentar a pena, criar mais crime. Não, a gente tem um sistema legal extremamente interessante. O Vitor falou um pouquinho antes sobre a questão da cadeia de custódia. Nós tivemos, inclusive, no pacote anticrime, até regulamentação disso aí para aprimorar o cuidado com a prova, com os vestígios, para evitar nulidades. Então, veja, a gente precisa, sob a ótica dos direitos humanos, zelar cada vez mais pela observância do devido processo legal. É isso que vai dar legitimidade para a punição e é isso que vai reduzir a sensação de impunidade. Doutor Vitor, a perícia brasileira, a perícia do nosso Distrito Federal, quer dizer, ela, de certa forma, está sempre atenta aí ao que há de novidade no sentido de ser aplicado também, evidentemente, dentro de um longo estudo, dentro daquilo que é feito pelo profissional? Sim, com certeza. A gente sempre busca estar em contato com as universidades, com a academia, de forma geral, né? A gente tem uma concentração muito grande de mestres e doutores no Instituto. E a gente tem, periodicamente, a realização de congressos no Brasil. De 2 em 2 anos, a gente tem o Congresso Nacional de Criminalística, que ele é intercalado com o Interforensics. E, por acaso, o Interforensics acontece na semana que vem aqui em Brasília. É o maior evento de ciências forenses da América Latina, de 28 a 31 de agosto. Quem quiser ter mais ideias sobre como é o evento, tem uma grande parte que é destinada a outros, para operadores do direito, né, para ter essa aproximação entre a perícia e o mundo jurídico. Mas sim, a gente está sempre tentando correr atrás do que há de melhor para trabalhar no estado da arte, né, das ciências forenses. E a gente faz isso dessa forma, tendo contato com outras instituições e com universidades, né? O trabalho de perícia é um trabalho de paciência? Em muitos casos, sim. Você geralmente tem que se o pessoal debruçar... fica naquela espera, olha, a perícia, vamos esperar o laudo pericial, e tem gente que quer o laudo para amanhã, né? Para ontem. Quer dizer, como o senhor muito bem pontuou, né? É uma ciência que tem que ser estudada ali naquele momento. A gente não tem como dar passos maiores que as pernas, assim, é impossível. E a gente sofre muita pressão, especialmente em casos de repercussão, que as pessoas querem os resultados na mesa agora, amanhã. E simplesmente é impossível, é inviável, não tem como. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. A gente tenta explicar e, assim, o próprio judiciário mesmo cobra da gente de forma... eu quero esse laudo aqui em 2 dias. Não tem como, é impossível, assim, não dá. Pela limitação do método mesmo, né? A ciência impossibilita que aquilo seja feito em tão pouco tempo. Então, a gente está sempre sendo pressionado nesse sentido, mas não tem o que fazer. A gente tem que levar o tempo que tem que ser levado para poder fazer o trabalho com a melhor qualidade possível. E aí, só voltando um pouquinho naquela questão da investigação defensiva, eu queria trazer isso um pouquinho para a ótica da perícia aqui, que a gente tem a figura do acidente técnico, né, na legislação, só que é muito pouco explorado ainda. E a perícia, ela tem por trabalhar com a ciência, tem esse ar de autoridade muito, muito forte, né? E as pessoas escutam o que a perícia fala e aceitam isso de pronto, de forma muito direta e muito, muito clara, assim, muito reta, né? Isso é um problema pra gente, na verdade. Ser questionado é bom. E a gente tem pouco questionamento ainda. É uma coisa que eu queria era que a gente fosse mais questionado. Então, acho que a figura do assistente técnico tem que ser melhor desenvolvida, sim. É uma coisa que acho que a OAB pode trabalhar nesse sentido, né? Assim, para que isso seja mais comum. Acho que ser questionado só vai levar a gente a melhorar os métodos e melhorar a forma como o trabalho é feito, para garantir que os melhores resultados sejam atingidos, né? Dessa forma, sendo completamente imparcial e tentando simplesmente trazer a verdade à tona. O questionamento é fundamental para que isso aconteça dessa forma imparcial. Então, acho que foi um assunto que foi ventilado aqui, que eu acho que precisa ser focado na perícia também. Foi o doutor Rafael que levantou esse assunto aí da investigação defensiva. No caso, o senhor queira responder ao doutor Vitor, fique à vontade, mas a pergunta que eu deixo para o senhor, que inclusive foi levantada também aqui pelo doutor Zago, é a questão da prescrição, né? Ou seja, está ali uma pessoa que cometeu, portanto, um delito, foi levantado a sua identidade, só que ele está em local desconhecido e, de repente, contou ali até as horas
da prescrição, depois ele se apresenta. A pergunta é justamente isso é justo? Quer dizer, não tem como mudar a nossa legislação porque fica realmente aquele sentimento, principalmente para a família que perdeu um ente querido diante da violência praticada por aquela pessoa, vê-la ali tranquilamente, se escondeu, acabou não sendo alcançada e de repente está aí, portanto, aí a solta. Evidente que sei que nós temos debates que acontecem no nosso Congresso Nacional, projeto de lei que, de alguma forma, também projeto que também está sendo debatido, mas até agora não se avançou. Como é que o senhor vê também nesse aspecto? A concepção de justiça ela é um pouco complicada, né? Ela concebe aí diversas interpretações. Sob uma visão estritamente legalista, justiça é seguir o que a lei estabelece. Por isso que o doutor Fernando mencionou devido processo legal. O que se quer dos personagens, dos atores, é que eles sigam as regras do jogo. Uma das coisas que eu sempre recomendo para os alunos é a leitura do livro de Dworkin, O Império do Direito. Para que nós, intérpretes, aplicadores do direito, que nós saibamos a importância de jogar dentro das 4 linhas, né? Fazendo essa metáfora com futebol. Então, se é justo ou não do ponto de vista legal, sim. Se isso gera impunidade, é algo que nós podemos deliberar no âmbito do Congresso Nacional para verificar se trará um impacto mais positivo, sem atender somente ao clamor social, né? Mas se trará um impacto mais positivo, de repente, a alteração desse prazo prescricional. Eu penso que não. Porque eu não tenho dados para apresentar, mas a impressão que eu tenho, talvez os colegas possam compartilhar se tem essa mesma impressão. A impunidade, a falta de resolução acerca de quem é o autor do crime, ela não diz respeito a mais tempo ou menos tempo. Ao contrário, como o Vitor mencionou, o passar do tempo faz com que se torne muito mais difícil, né? Então não vejo como o alargamento desse prazo prescricional vai interferir na impunidade, né? E aí me ocorreu, enquanto eu ouvia o doutor Fernando, e o senhor mencionava a ideia de injustiça, né? A impunidade talvez seja tão ruim quanto a injustiça. Não localizar o verdadeiro infrator do fato é tão ruim quanto culpar alguém que não é o real infrator do fato. Então nós precisamos, eu compreendo quão desafiadora é a atribuição policial. Né? Às vezes com recursos escassos, nós podemos olhar aqui, como eu disse, né, a realidade do DF é privilegiada. Basta nós olharmos a 30, 40 quilômetros do nosso lado e verificarmos aqui algumas cidades do entorno do Distrito Federal, nós vamos ver que, assim, visivelmente os recursos são bem mais escassos. Né? Então, assim, a atividade policial ela se depara com esses desafios. Eu acho que o Vitor mencionou, a comunicação, ela é extremamente importante. Talvez essa falta de confiança social que a população às vezes demonstra na atividade policial, ela seja melhor resolvida não apresentando somente números, mas com a comunicação efetiva dizendo, olha, nós fizemos o que podíamos. A ciência só vai até aqui, como o Vitor mencionou, né? Além disso, nós estamos sujeitos a praticar injustiças. E injustiças são tão ruins quanto esse senso de impunidade que você pode ter, né? E me preocupa muito essa situação de injustiça que foi relatada aqui pelo Fernando, pelo Zago e pelo Vitor. Porque nós também nos deparamos em algumas situações, né? Com a investigação sendo utilizada de forma a afligir um sofrimento. Porque, vejam, nós pessoas de boa índole, quem de nós não ficaria preocupado se certo dia chegasse lá uma notificação da Polícia Civil, olha, você está sendo investigado aqui por um crime absurdo, né? O crime de homicídio. Aquela investigação já seria um sofrimento. É por isso que os próprios investigados, de certa forma ou em alguma medida, eles também têm interesse nessa resolução, né? Porque a investigação ela também não pode ser utilizada para infligir esse sofrimento. Eu me recordo uma vez que eu estava fazendo um tribunal do júri e ali eu conversava com um delegado, foram realizadas diversas prisões temporárias. Pessoas que de repente estavam trabalhando de uma hora para outra foram retiradas do seu convívio social, enfim, né? A prisão temporária ela é legal? Ela é legal.
há uma previsão para que ela aconteça. Então, se você me perguntar, voltando àquela pergunta, a prisão temporária ela é legal? Ela é legal, desde que ela aconteça dentro das regras do jogo. A investigação é legal, a investigação ela é útil, a investigação alcança sua finalidade quando ela se dá dentro das regras do jogo. E isso é primordial, o que às vezes a população não entende, né? Daí a importância da comunicação. O que se percebe muito é esse sentimento de justiça a qualquer preço, justiça a qualquer preço, justiça a qualquer preço. Mas às vezes, e eu diria, às vezes não sempre, o preço a ser pago em uma situação como essa é muito alto. Doutor Zago, antes do senhor mandar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando o senhor neste momento, eu recordo aqui de um tempo em que eu tive o privilégio de ser repórter de polícia aqui em Brasília durante um bom tempo, e me lembro que foi numa delegacia em Planaltina, aqui do DF, onde, não recordo agora o nome do delegado, mas uma ocorrência, ao que parece um crime violento, onde o delegado já tinha ido na cena do crime com a perícia, e ele chamou a atenção dele justamente uma lata de tinta que tinha derramado na cena do crime. Enfim, evidente que o perito também fez o seu trabalho. E uma pessoa que, na condição de testemunha, estava na delegacia falando, conversando com os policiais, com o delegado, a respeito do que ele teria visto. Ainda não estava sendo tomada a termo ali a sua declaração, numa conversa, portanto, informal. E ali, praticamente, o rapaz já estava quase já indo embora, e o delegado, não, senta aí, toma uma água aí com a gente. Ele não estava na condição de nada, apenas como testemunha, e estava bem falante, alegre, enfim, diante do quadro realmente ali que tinha acontecido. Mas acontece, é onde eu chamo justamente aí o olhar clínico do policial, como também do perito. Foi quando essa pessoa sentou, cruzou as pernas e a sola do sapato dele tinha justamente, o delegado lembrou, a marca daquela tinta que estava lá no local do crime. E ele não tinha estado no local do crime, segundo ele, né? Ou seja, foi quando o delegado, então, apreendeu o par de sapatos. Evidentemente, a perícia foi chamada para poder atuar. Evidentemente que foi levado, portanto, para prestar os devidos esclarecimentos e, com toda certeza, até onde eu recordo, o caso acabou, portanto, sendo esclarecido por conta justamente daquele olhar clínico do policial que percebeu, portanto, aquele detalhe, e ele acabou, então, de certa forma, aprofundando nas investigações até chegar, portanto, aí na autoria. Este é o ponto que eu levanto e deixo justamente com o senhor, né? Essa questão, como eu perguntei ao senhor, da frustração, né, do policial de não conseguir chegar ali, dar a resposta, como também lembro de vários casos que levaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos até que se chegou também, portanto, aí a conclusão, portanto, aí do fato. É justamente nesse ponto que eu gostaria que o senhor deixasse para a nossa população que desistir, portanto, de uma investigação, eu quero crer que não é o feitio da polícia, no geral, para poder, de certa forma, levar o esclarecimento para a opinião pública, como também fazer com aquele que cometeu aquele delito, que ele pague, portanto, pelo crime que cometeu, doutor Zago. Primeiro, um abraço. Primeiro, vou mandar um abraço, né, para os servidores e estagiários lá da Câmara Técnica de Homicídio e Feminicídio, estão acompanhando a gente aí, sempre acompanho o seu programa aqui. Muito obrigado. Eu acredito, Walter, que assim, é uma situação realmente muito complicada de se aferir, sabe? Mas traz a sua última pergunta de novo, deixa eu tentar trabalhar nela, vamos lá. A última pergunta que eu fiz para o senhor foi justamente essa, né? Ou seja, o policial, ele trabalha realmente, ele não quer deixar realmente que aquele crime fique impune. Às vezes, como já tivemos casos aqui, eu não vou citar os casos que já, de certa forma, o autor já cumpriu a pena e outras coisas mais, né? Então não vale a pena a gente claro. aqui retornar. Mas que foram casos que se levaram aí 5, 6, 7 anos até chegar, portanto, à conclusão. Ou seja, o assunto pode não estar na mídia, mas ele está sendo trabalhado. Sim, está sendo trabalhado. Na verdade, assim, eu gostaria até de responder essa pergunta com um gancho com outra pergunta que você tinha feito ao Vitor. Você perguntou para ele se, por acaso, a perícia é um exercício de paciência, né? E, na verdade, eu acredito que isso dá para a gente expandir um pouco mais. A investigação, ela é um ato de paciência. E a investigação tem a sua marcha própria. Isso não significa que ela vai ser sempre demorada, mas às vezes ela será.
De certa forma, quando a gente pega aqui a fala do Vitor, que ele trouxe, olha, existem determinados exames que a gente vai demorar tempo para fazer. Não é assim, não é amanhã está pronto, não é assim que funciona. E existem determinadas testemunhas dentro de uma investigação, talvez o momento adequado para ouvi-la não seja amanhã, seja daqui a um mês, ou talvez seja hoje. E quem vai aferir isso? O presidente da investigação. Porque, às vezes, em um determinado contexto, uma testemunha que é muito importante naquele primeiro momento diz, eu não vou falar absolutamente nada. Por quê? Porque senão esse sujeito aí que está sendo imputado a ele um homicídio, ele vai me matar. Já aconteceram situações aqui no Distrito Federal muito características disso. Né? Houve, por exemplo, uma situação em que o sujeito, ele chegou e falou, não, quem matou esse cara que está aqui no chão foi o vizinho dele ali, não sei o quê. Beleza. Só que, olha só que circunstância interessante. O morto morava entre esse que estava dizendo que houve homicídio, e quem foi, e o cara que, teoricamente, teria praticado o homicídio. Depois ele se lembrou disso. Ele falou, se o cara acabou de matar o vizinho dele, por que eu não posso ser o próximo? E depois ele chega na delegacia e fala, fui torturado. Chega na corregedoria e fala, fui torturado. Eu falei aquilo pro delegado porque eu fui torturado. Então, veja, que são situações que a gente analisa que beiram ao extremo, mas se a gente for pensar, né, em todo esse contexto, existe uma dificuldade dessas pessoas também de trazerem isso à tona. Então, talvez um momento seja depois que esse cara foi preso. Né? Ou seja, teoricamente o autor do homicídio foi preso. Agora sim é o momento de chamar essa testemunha, porque talvez ela se sinta mais segura que o indivíduo está preso de poder falar alguma coisa. Então, isso é tudo estratégia de investigação. E nem sempre essa estratégia ela vai ter um curso assim, muito claro. Por quê? Porque chegam determinados momentos em que a gente tem que seguir por um lado da investigação, ou seguir por outro, ou abrir mais de duas ou três ou quatro frentes. Ou às vezes a gente precisa ouvir uma testemunha que não mora mais no DF, a testemunha está morando no Maranhão. Como é que a gente faz para ouvir essa testemunha lá? Vai ter que mandar a carta precatória. Será que essa carta precatória vai ser cumprida de maneira célere? Eu não sei. Eu dependo de outra instituição para fazer isso. Houve testemunha de investigações nossas aqui que estavam em Dubai. Como é que a gente ouve uma testemunha em Dubai? Sabe? São circunstâncias muito complicadas. Sobretudo naquela época que a gente não tinha a possibilidade de oitiva via teleconferência. Hoje, né, acabaram de decidir os tribunais superiores que é possível, inclusive, o réu que está foragido, com mandado de prisão expedido, que ele participe da audiência para exercer seu direito de defesa. Então, veja, o cenário vem se modificando. Mas quando a gente pensa em investigações muito antigas, esse cenário não existia. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para que aquela pessoa que está acompanhando uma investigação de homicídio, ela tenha ciência do que a gente está fazendo e que a gente sabe que está fazendo. Só para concluir, Walter, teve uma investigação de um homicídio que eu estava presidindo e que a vítima tinha uma irmã que morava na Alemanha. E essa irmã dessa vítima veio da Alemanha para falar comigo. E ela queria cópia do inquérito porque, segundo ela ia levar para um perito lá da Alemanha para ele analisar, etc. Porque... Aí eu só fiz uma pergunta para ela, foi muito simples. Eu falei assim, olha, eu preciso que a senhora confie no trabalho que a gente está fazendo aqui. A gente sabe o que está fazendo. Aí eu falei, a pergunta que eu fiz foi, senhora, quantos homicídios tem nesse local da Alemanha que a senhora está levando esse inquérito para ele ser analisado? Aí ela falou, não sei, acho que teve um durante os últimos 5 anos. Eu falei, tudo bem. E quem a senhora acha que é especialista na investigação de homicídio? Ele ou a gente aqui? Porque a gente aqui tem mais, certamente. Esse daqui, né, só esse ano, deve ser o 30º que eu estou trabalhando, enfim, né, dos inquéritos que vieram de anos anteriores. Então, com essa pergunta, ela se desarmou completamente. Ela falou, é mesmo, né? Realmente, né? Quer dizer... Se eu confio na técnica que está sendo utilizada aqui no nosso Instituto de Criminalística, no nosso IML, no nosso IPDNA, que a investigação está sendo bem conduzida, e eu confio nessa pessoa que está conversando comigo, para que eu vou levar isso aqui para a Alemanha? Talvez não tenha tanta utilidade quanto eu imaginava que tinha, né? Foi o que ela falou para mim. E, de fato, o crime foi esclarecido. Chegamos ao final e a pessoa vai à júri agora. Era para ter ido mês passado, acabou adiando, né, ao plenário do júri. Mas, enfim, houve esclarecimento desse delito. Então, às vezes... é necessário paciência. Perfeitamente. Doutor Fernando, vamos nós aqui também, né? Puxando também o campo dos direitos humanos. Evidentemente que num passado não tão distante era comum as denúncias de que confessei porque apanhei, né? Quer dizer, é evidente que os tempos hoje são outros
Evidentemente também que existe toda uma técnica, existe, portanto, todo um protocolo para poder desenvolver, portanto, aí, o trabalho de uma investigação, para que aquele, que é o nosso foco aqui, né? Para que aquele delito, um homicídio, ele não fique impune e a população, de alguma forma, se sinta, portanto, aí atendida naquilo que ela mais deseja, que é justamente fazer justiça contra a pessoa que, de fato, cometeu, portanto, ali aquele delito. Como é que o senhor vê este avanço, né, dos direitos humanos, no geral, no trabalho que é desempenhado pelas polícias aqui no nosso país? Olha, Walter, nós avançamos bastante e eu atribuo, sobretudo recentemente, um dos fatores para isso é uma mudança de perspectiva também do Poder Judiciário. Porque para todos que estudam polícia, para todo que estuda no âmbito da criminologia, que estuda e trabalha no sistema de justiça criminal como um todo, nós temos, historicamente, e ainda hoje, infelizmente, práticas arbitrárias por agentes que não estão aí tão adaptados à lógica de direitos humanos, não internalizaram ainda essa perspectiva, ou muitas vezes foram formados numa tradição autoritária. E demora tempo para superar essas questões que são culturais. A gente tem, de fato, uma polícia extremamente violenta, e os dados estão aí eu estou incluindo tanto no âmbito da polícia militar, polícia civil, a polícia de modo geral. A percepção da população é essa, infelizmente, porque nós precisamos confiar na polícia cada vez mais. Mas, por outro lado, a gente tem ainda diversos problemas nesse sentido de arbitrariedade, de violência, e que acaba minando o trabalho de uma investigação séria de diversos órgãos e agentes sérios que estão trabalhando na segurança pública. Por outro lado, a gente tem visto um avanço no âmbito do judiciário, porque, veja, a gente tem o Ministério Público, que é o responsável pelo controle externo da atividade policial, e esse controle externo não é feito de forma efetiva. Esse é um dado importante. Muitas vezes a gente critica a polícia. E eu sempre costumo perguntar, cadê o Ministério Público, que não está exercendo efetivo controle da atividade policial e várias arbitrariedades acontecendo na rua e também em interiores de unidades policiais e que não temos nenhum controle externo do ponto de vista do Ministério Público. E você pergunta ao Ministério Público, não se sabe o que aconteceu, mas sabe-se que aconteceu muitas vezes arbitrariedades. Um outro ponto que é extremamente grave é que durante muito tempo, e ainda hoje, nós temos um judiciário que valida muitas arbitrariedades que acontecem fora dos autos do processo. Valida, por exemplo, quando um preso muitas vezes é conduzido numa audiência de custódia e muitas vezes nem se pergunta, nem se aprofunda durante aquela audiência de custódia para saber do preso se ele foi tratado de acordo com os parâmetros do processo penal, dos direitos e garantias fundamentais naquela diligência. E isso aconteceu historicamente. Temos avançado, por exemplo, com a audiência de custódia, embora precisamos ainda aprimorar bastante. Mas, por outro lado, a gente tem uma atuação, eu diria até forte, das cortes superiores, aí eu estou me referindo ao STJ e STF, que tem cada vez mais decidido pela observância do devido processo legal. E, muitas vezes, invalidado processos que, para a população não consegue entender. E, muitas vezes, o processo foi invalidado porque teve uma arbitrariedade que aconteceu lá atrás, do flagrante, ou da produção de uma prova, de uma busca e apreensão, de uma invasão de domicílio sem mandado. E isso acontece tudo durante a atividade de investigação, passa pelo Ministério Público, o juiz valida na sentença e chega nas cortes superiores com essas arbitrariedades. E a gente tem tido cada vez mais decisões do STJ, por exemplo, em relação ao reconhecimento de pessoas, decisão do STF em relação à invasão de domicílio, busca e apreensão, a observância desses parâmetros. Isso é extremamente importante. Há uma reação no momento da polícia, que, claro, esse tipo de decisão acaba limitando a atuação, porque não é fácil cumprir as regras do jogo. Não é fácil investigar observando o devido processo legal.
Mas na medida em que eu tenho a certeza de que essa diligência, esse ato, não permanecerá quando for julgado pelo judiciário, que seja nas cortes superiores, aí você já começa a ter uma mudança de perspectiva. Hoje em dia eu já vejo cada vez mais uma mudança de postura, e isso vai ser positivo, porque vamos ter que reaprender a fazer investigação, reaprender a conduzir flagrantes, observando o devido processo legal, observando os direitos e garantias fundamentais. Senão vai ter toda uma investigação anulada. E a população não quer isso. A população quer o esclarecimento dos fatos e a punição do culpado, se for o caso. Doutor Rafael, nessa mesma linha também gostaria de ouvir o senhor. Olha, o que me chama a atenção, e eu concordo aqui com tudo que foi mencionado pelo doutor Fernando, mas o que me chama a atenção e o que me choca é que o doutor Fernando muito bem pontuou, nas cortes superiores. Olha o esforço que o advogado, que o defensor tem que fazer, porque ele tem que se opor, às vezes, a uma atividade policial, se opor a uma decisão do judiciário de primeira instância, se opor a uma decisão do Tribunal de Justiça para alcançar o que lhe é devido dentro do devido processo legal, dentro das regras do jogo, perante o STJ e o STF. Agora os senhores conseguem imaginar o período que isso leva e quantas injustiças são perpetradas ao longo desse período. O doutor Zago contou algumas histórias. Eu particularmente adoro compartilhar essas histórias, né? Porque às vezes nós pensamos assim, qual é o país que nós vivemos? E às vezes, contando algumas histórias, nós conseguimos identificar. E eu me lembro de uma vez em que o policial, e aqui, olha, a meu ver, mais um ranço daquele período autoritário que nós tivemos, né? E que como diria meu pai, um bom gaúcho, me diz assim, me causa comichão. É a ideia de que presume-se a veracidade do que o policial, na qualidade de agente público, fala. O que o policial falou é verdade. Isso não pode ser interpretado de forma absoluta e já vem sendo relativizado no âmbito do STJ. Me lembro que certa feita estava lidando ali com um processo e a polícia disse que fez uma investigação. Ótimo. Fez investigação. Foto? Não, não tem. Filmagem? Não, não tem. Ah, mas nós pegamos algumas pessoas saindo e entrando da propriedade dizendo que ia comprar drogas. Ótimo. Nome das pessoas. Não, não tem porque as pessoas ficavam com medo. Tá, mas pode ser sob sigilo, né? Não, não tem. Ah, nós pegamos vários pés de maconha ao lado da residência. Cadê os pés de maconha? Não, a gente não levou para a delegacia porque era muito. Ótimo, tem foto? Não, não tem foto. Então, essa é uma chaga também que nós precisamos parar e analisar. Até que ponto nós vamos dar essa total credibilidade ao que o agente público, não vou falar só o policial, mas aqui o agente público fala. Isso é algo muito delicado porque, repito, as realidades do nosso país são díspares. Eu não posso tratar a pessoa que está lá numa comunidade do interior de Pernambuco, né? Eu, como bom pernambucano, sempre cito minha cidade, eu não posso comparar a realidade de uma pessoa que está lá no interior de Pernambuco com uma pessoa que está aqui no Distrito Federal. Por mais, e eu concordo com o que o doutor Fernando falou, por mais que a atuação de fiscal realizada pelo Ministério Público, a meu ver, ainda seja pífia, doutor, eu concordo com o senhor, né? Mas ainda temos alguma. Agora, nesses rincões Brasil afora, será que há alguma? Né? Então, assim, eu concordo também no sentido de que houve um avanço. É inegável, a audiência de custódia ela veio contribuindo nesse sentido. Mas também só a formalidade ela não é suficiente. Só dizer, fiz a audiência de custódia, levei no pronto-socorro e agora está constatado que não houve, por exemplo, uma tortura, é suficiente. Pronto, acabou, não houve tortura. Então, volto àquela questão da identidade. O doutor Zago utilizou uma palavra que eu adoro. E eu digo para os nossos alunos lá, né? Vou aproveitar, vou mandar um beijo também para os nossos queridos alunos lá do Centro Universitário IESB, né? Vocação. Para que você desenvolva bem o seu trabalho, para que você entenda o quão importante é a sua atribuição, você precisa de vocação. E aí você entende que você não pode torturar. Você não pode dizer que fez um serviço de inteligência sem apresentar nenhuma prova.
Então, eu concordo perfeitamente com o que o doutor Fernando mencionou, né? Há algumas discussões, volto à resistência, muitas vezes, do próprio Estado em utilizar a tecnologia. Há uma discussão hoje, olha, eu já vou aqui me oferecer para um próximo programa, né? Opa, Que nós podemos discutir aqui sobre o uso ou não das câmeras pelos policiais. Né? Eu particularmente gosto, sempre que eu estou na ocorrência policial, eu gosto de ouvir o ponto de vista do outro. Então eu estou lá na ocorrência policial, me aproximo de um policial e pergunto, olha, o que o senhor acha? Alguns policiais já tiraram do próprio bolso e compraram, que fala assim, me protege. Quantas e quantas vezes aquela pessoa que foi ali apreendida, que foi presa, não disse que sofreu tortura e o policial que tirou do próprio bolso a câmera disse, ó, tá aqui, tá filmado. Então é uma discussão muito interessante. Uma outra discussão também muito interessante no âmbito dos tribunais superiores, e aí vale a pena a gente, em outro momento, trabalhar, é a questão do tirocínio policial. Né? Em que medida só o tirocínio, só aquela impressão policial é suficiente para que eu faça uma busca pessoal, para que eu faça uma busca na sua residência. Né? Então são essas as contribuições, valendo-me aqui de tudo que o doutor Fernando disse, eu endosso perfeitamente. Perfeito. Doutor Vitor, parabéns à perícia, enfim, aos servidores públicos, de alguma forma estão na segurança pública, pela isenção com que se trabalha, né? Focando principalmente aqui a perícia. Pode ser o número 1 da República, como pode ser aquele que não tem nenhuma numeração. Ou seja, a isenção é o que vale no trabalho que é desenvolvido, né, doutor Vitor? Exatamente, eu acho que esse é o nosso principal valor, isenção, imparcialidade, porque do contrário, nosso trabalho não serve para muita coisa, né? Serviria apenas para validar hipóteses já pré-formuladas, e não é o que a gente quer. A gente quer sempre chegar à verdade de fato, do que quer que seja, né? Então a gente tenta sempre prezar por isso, assim. Inclusive, esse é um ponto de dificuldade em relação à nossa aproximação com a investigação também, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter um canal de comunicação livre para poder ter trânsito de informações para fazer o trabalho geral de forma mais eficiente, eu acho que de certa forma também a gente tem que se manter um pouco isolado para poder garantir que a gente trabalhe sem vieses. E aí, vários tipos de vieses, né? O próprio viés pessoal mesmo, quando você chega numa ocorrência, chega num local de crime e já tem várias pessoas lá, quem está fazendo a preservação, né? A polícia militar, a partir do momento que essa pessoa chega para você e te conta uma história, você pode se contaminar com aquilo. Ela chega e ela já vai falar tudo o que aconteceu, né? Quando na realidade você está lá para esclarecer o que aconteceu. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse tipo de coisa. Não se deixar levar por histórias que contam, por hipóteses que já te entregam preparadas, né? Então a gente sempre preza muito por formas de se manter imparcial mesmo, né? Chegar num local e você saber que a história que te contam, ok, você pode aproveitar aquilo para poder ir atrás de coisas mais... Eu sempre falo que essa é uma questão recorrente, né, pra gente. Como lidar com isso, com histórias que contam para você num local de crime. Para mim eu vou chegar, a história ela sempre vai servir para expandir meu exame, e nunca para delimitar. Então, eu vou fazer sempre meu exame o mais completo possível, e se tem uma história que faz com que eu... Por exemplo, isso acontece, né, várias vezes. Disseram que o autor passou ali, estava de moto, ele atirou na pessoa, durante o evento o capacete dele caiu. Antes de fugir, ele pegou esse capacete e ele jogou no telhado da casa que está na rua de trás. Eu jamais olharia o telhado da rua de trás quando eu estou fazendo um local de crime naquela rua ali, onde o cadáver está ali, os elementos todos estão ali, naquele local, tá? O isolamento está ali. Eu não olharia isso, né? Agora, a partir do momento que alguém chega para mim e fala, aconteceu isso, ok, isso é um elemento que vai expandir meu exame. Então, eu vou lá naquela rua, vou subir naquela casa para procurar esse capacete. Então, para mim, é dessa forma que deve funcionar. Bom, deixa eu administrar o nosso tempo, que já estamos caminhando para o encerramento. É uma entrevista extremamente proveitosa, com toda certeza. Parabéns aos senhores por estarem conosco e nos dando esse presente, né? Em termos de esclarecimento, conhecimento para o nosso público ouvinte. Doutor Zago, eu vou administrar aqui menos de 1 minuto e meio, 1 minuto e 30, 1 minuto e 40 para as considerações finais. Eu começo com o senhor. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade, agradecer os colegas aqui, né, o doutor Rafael, o doutor Fernando, que fazia já um tempo que nós nos víamos, né, ao colega Vitor aqui da PCDF também, toda a equipe de produção. Foi uma satisfação enorme estar aqui debatendo um tema tão importante, né, com figuras tão relevantes.
E esse debate, a gente estava até conversando aqui fora do ar, que esse debate, quando é em alto nível como esse está sendo realizado agora, ele nos ensina muito, né? Quer dizer, a gente aprende muito ouvindo a opinião do outro, no mínimo para que a gente consiga lapidar os nossos argumentos. Né? E dizer, olha, talvez esse argumento aqui não estava tão interessante porque eu sofri uma crítica construtiva aqui, agora eu posso melhorar. Mas gostaria de parabenizar também, né, a Rádio Justiça pela escolha do tema, é um tema muito relevante. Eu gostaria muito ainda de falar sobre esse tema, diversas outras situações. Tinha até separado aqui o que alguns estudiosos trazem acerca de elementos que influenciam na elucidação de crimes, né, principalmente de crime de homicídio, mas fica por uma próxima oportunidade. E agradeço também, né, a todos os nossos telespectadores, aí, tanto do YouTube quanto, né, os ouvintes da Rádio Justiça. Foi um grande prazer, muito obrigado a todos. Doutor Vitor, também, por favor, 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, por gentileza. Agradecer primeiro pelo convite, né? Gostei muito de estar aqui com vocês. Como eu falei, a perícia acaba que a gente fica um pouco isolado no nosso mundo, assim, a gente fica muito fechadinho ali. Então, ter contato com outras pessoas que fazem parte do sistema de justiça criminal é sempre bom pra gente, para poder trocar ideia e poder ver como tá o funcionamento e como tá o pensamento das pessoas acerca de tudo. E eu gosto muito de receber as opiniões das pessoas sobre o trabalho da perícia em si, assim. Eu gosto muito de ter esse feedback, porque não é uma coisa que é comum pra gente. Como eu falei, a gente tem essa tendência muito de... O que a gente fala é aceito e acabou, não tem muito questionamento, não tem muita troca de ideia com a perícia, na realidade, assim. E eu gosto muito quando isso acontece. Ter opiniões das outras pessoas, dos outros jogadores, né, pra saber como é que... no que a gente pode melhorar e como que tá a nossa atuação, né? Então é isso, agradecer muito pelo convite. E eu queria falar também que eu e mais uns amigos peritos, a gente tem um podcast sobre perícia criminal e ciências forenses, chama Vestígios. É mais descontraído, assim, mas a gente tenta trazer assuntos técnicos mesmo, né, da perícia criminal. E quem tiver interesse em perícia, em ciências forenses, pode dar uma conferida lá. E é isso, muito obrigado a vocês todos. Do Vestígios, como é que chega para... Vestígios tem nas plataformas de streaming, Spotify, todas as plataformas. E tem nas redes sociais também, Vestígios Podcast. Tá ótimo, então. Isso aí. Vamos lá também, deixa eu buscar o doutor Rafael também, 1 minuto e 40 para as considerações finais, doutor Rafael. Olha, eu agradeço inicialmente a gentileza do convite, a cordialidade com qual fui acolhido aqui por todos os participantes. E eu penso que estar num lugar de fala como esse, em que nós temos inúmeras pessoas nos vendo, né, nos ouvindo, e vai ficar registrado, né? Hoje, o grande risco ou não da internet é isso, que fica registrado, né? Mas eu vejo a responsabilidade que há por trás disso tudo, porque, em certa medida, nós nos tornamos formadores de opinião. Dentro das nossas visões de mundo acerca do mesmo objeto, nós contribuímos para que as pessoas formem novas concepções ou corroborem com aquelas que já possuíam. E nós mesmos saímos renovados de um debate como esse, como o Dr. Zago mencionou, de altíssimo nível, né? Então, eu torço para que aqueles que nos acompanham possam ter formado as suas convicções. Porque vejo que essa é a nossa atribuição, não é impor a nossa convicção ou transmitir somente a nossa convicção. Daí a importância dessa dialeticidade que foi tão gostosa nessa tarde de terça-feira. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho dos colegas que me receberam também. Doutor Fernando, com o senhor também, 1 minuto e 40 para as considerações finais. Obrigado, Walter Lima. Uma tarde agradável. A gente que é da área, quanto mais a gente debate essas questões, mais a gente é provocado a buscar, a aperfeiçoar cada vez mais. Deixando um recado para os nossos ouvintes da Rádio Justiça, é importante a gente ter em mente que quando o policial mata o criminoso, isso não é sinônimo de uma polícia eficiente. Quando o Estado pune uma pessoa sem uma prova adequada, sem comprovar a materialidade e a vinculação com a autoria, isso não é sucesso do sistema de segurança pública, não é sucesso do Poder Judiciário, da atuação do Ministério Público. O sucesso da atuação do sistema de segurança pública, da persecução penal como um todo, é elucidar os crimes e punir as pessoas
observando sempre o devido processo legal. Isso precisa ficar muito claro para os nossos ouvintes, porque desde alguns séculos os filósofos já diziam, e aí eu vou citar o Kant, os fins não justificam os meios. E recentemente nós temos visto um discurso inverso. Isso não é sucesso do sistema de justiça criminal. E é isso que a gente espera. E é isso que a população espera. Punir os criminosos seguindo as regras do jogo. Bem, como os nossos convidados aqui manifestaram a possibilidade de estarem de novo nos estúdios da Rádio Justiça, fica o convite então, doutor Zago, para a gente vai ser uma voltar satisfação neste tema, avançar em outros aspectos, como também pontuou o doutor Rafael, como também disse o doutor Fernando, como também frisou o doutor Vitor. Então fica o convite. É só poder a gente acertar com a nossa produção e voltarmos, portanto, aqui a avançar neste debate que, com toda certeza, levou muito esclarecimento para o nosso público ouvinte. Agradeço aos senhores pela atenção, pela gentileza e o convite para o nosso próximo encontro. Boa tarde para os senhores. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde também para você e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.